Quero deixar muito claro a todos os vereadores e a todos que nos assistem que eu sou totalmente favorável ao plano de parcelamento incentivado. Eu acho que especialmente no momento de pandemia que a gente vive, no momento que a gente vive, onde a população da cidade como um todo foi severamente impactada pelos efeitos do Covid, o orçamento de empresários foi impactado, a quantidade de pessoas que foi atingida e perdeu o emprego é assustadora. Então, esse tipo de medida vai ao encontro de medidas salutares para garantir haja o mínimo de condição para manutenção da saúde financeira, para manutenção do crédito. Entretanto, dada a problemática e a necessidade desse tipo de projeto, desse tipo de propositura, nossa responsabilidade aqui dentro da comissão é justamente analisar o arcabouço de normas que é apresentado dentro do PPI, dentro do substitutivo número 1, apresentado pela bancada de oposição, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, e do substitutivo número 2, apresentado pela liderança do governo. E dentro desses projetos, adequá-los, analisar a adequação deles aos preceitos constitucionais. Deste modo, senhores vereadores, com devido respeito à douta Procuradoria da Casa, aos demais vereadores, inclusive aos responsáveis pelos pareceres que foram exarados, é importante dizer que o substitutivo número 2, apresentado pela liderança do governo, padece de notórios e irreparáveis vícios de constitucionalidade na forma como eles são apresentados. Nós, nessa comissão, não podemos fechar os olhos para essas irregularidades. Há que se destacar de proêmio que a lei complementar número 95/98, uma lei federal, senhores vereadores, ela estabelece claramente que o projeto de lei deve versar sobre matérias correlatas, ou seja, matérias atreladas ao objeto, ao mérito, ao tema principal que se refere o projeto de lei em apreço. E, infelizmente, quando a gente para para analisar o projeto de lei trazido pelo governo, inclusive o substitutivo trazido pela liderança do governo, infelizmente, por mais que se trate de um tema forçoso da necessidade de aprovação, e não me canso de dizer que sou favorável ao PPI na sua essência, especialmente na forma como o PPI de 2020 foi apresentado. Porém, não há como ser favorável à forma como este PPI é tratado. A gente trata de um programa de parcelamento incentivado, a gente trata, nesse caso, de parcelamento. Só que aqui vem a prefeitura, vem o poder executivo, vem o governo e tenta embutir ali o que a gente chama na casa de jabuti, que é justamente a autorização para um empréstimo. Por mais que tenham tirado a alienação de imóveis, e foi uma medida assertiva do governo, ainda assim padece de vício de constitucionalidade, uma vez que está autorizando a contrair um empréstimo, volto a dizer, sem expor a condição de parcelamento, de pagamento, prazo para pagamento, taxa de juros, forma que vai ser pago, quem vai pagar, provavelmente os próximos 2, 3 prefeitos que vão assumir a cidade de São Paulo vão pagar esses 2,5 bilhões contraídos pela prefeitura, é um valor vultoso, não há como admitir isso, e a matéria ainda trata sobre recurso repetitivo. Então a gente está tratando de duas matérias atípicas ao tema, não se trata de matéria correlata. Então nós temos claramente um vício. Qualquer jurista que voltar os olhos, qualquer magistrado que voltar os olhos de forma imparcial sobre esse projeto de lei, vai ver a patente nulidade, o patente vício de constitucionalidade, que inclusive coloca em risco a segurança jurídica dos munícipes que vierem a firmar contrato e a firmar o parcelamento. Então nós podemos aqui estar autorizando o cidadão de São Paulo a entrar numa verdadeira arapuca criada pela prefeitura por conta da ânsia de aprovar um empréstimo completamente ilegal dentro da seara deste projeto de lei, simplesmente pela necessidade de aprovar o parcelamento. Volto a dizer, o parcelamento é essencial, mas o empréstimo tem que ser discutido em matéria específica. E aí eu vou além, senhores vereadores, o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, a proposta legislativa que gere renúncia de receita deverá estar acompanhada de estudo de impacto financeiro e orçamentário. Nós estamos aqui no substitutivo apresentado pela base, tratando de renúncia de receita para instituições religiosas, para instituições carnavalescas, para clubes, para entidades filantrópicas, e eu entendo a necessidade dessas isenções, eu sou favorável a essas isenções. Porém, qual o impacto financeiro disso? Como nós vamos votar favorável
a esse projeto e dar a constitucionalidade nessa comissão, se nós não sabemos sequer qual o impacto financeiro? Senhores vereadores, nós temos que ser responsáveis. Nós estamos passando por uma pandemia e aqui nessa comissão especial nós temos que respeitar a legalidade. Infelizmente, a legalidade foi espancada pelo governo dentro desse projeto. E vou além ainda, o artigo 25 da Constituição do Estado de São Paulo determina que nenhum projeto de lei que aumente a despesa pública será sancionado sem que conste a indicação dos recursos para atender os novos encargos.